No canal Restaurante hoje, transmitindo aqui do showroom da Franco Bachot, na Avenida Bandeirantes, aqui em São Paulo, marca especializada em móveis do setor de food service e hotelaria, que vocês estão vendo aqui atrás do nosso cenário. Tenho o prazer hoje de ter a presença de duas advogadas, a Alessandra Calabrese Pinto, aqui no meu lado direito, e a Sandra Jardim, aqui do meu lado esquerdo, que junto com outra advogada, Maíra Jardim Cardoso, idealizaram e lançaram essa cartilha, a importunação sexual e outros crimes contra a liberdade sexual em estabelecimentos comerciais. Nós já vamos saber onde pode ser encontrada essa cartilha, que que foi lançada em parceria e iniciativa da Comissão da Mulher Advogada, da 93ª subsecção da OAB de Pinheiros, e com o patrocínio dos senhores Osasco, Alphaville e Região, que é um sindicato de hotelaria, bares e restaurantes aqui da região da Grande São Paulo. Alessandra e Sandra, qual foi a origem dessa ideia, né? A pertinência dessa ideia, a senso de oportunidade dessa ideia? Primeiro eu quero agradecer o nosso presidente da OAB Pinheiros, Paulo de Camargo, por ter acreditado no nosso trabalho. Agradecer aos senhores de Osasco, Alphaville, Barueri e toda aquela região, Dr. Edson Pinto, por ter acreditado também na nossa ideia e ter patrocinado essa cartilha, e dizer que nós ficamos muito chocadas com o que ocorreu em um restaurante famoso aqui, com uma pessoa que tem um blog, né, é uma influencial digital e advogada, que sofreu uma importunação sexual dentro desse ambiente e veio a público dizer que nada acontecia, apesar da lei ser recente. Aí eu, a Sandra e a Maíra conversando, chegamos à conclusão que nós podíamos lançar uma cartilha com uma forma escrita fácil, para as pessoas entenderem que não é não, que a cantada tem que ser feita de uma forma elegante, a outra pessoa tem que aceitar, para que as pessoas entendam que ninguém pode pôr a mão no corpo de ninguém, chegar perto de ninguém, sem que a outra pessoa autorize que isso aconteça. E aí nós fizemos essa cartilha, acabamos de lançar, e ela tem na versão digital, e também nós estamos distribuindo em bares, hotéis e restaurantes para que tomem conhecimento. A cartilha serve, Sandra, como uma mentoria para as pessoas que frequentam estabelecimentos, para os próprios profissionais dos estabelecimentos? Exatamente. Nós pensamos que essa cartilha, ela envolve muitos segmentos, não só a responsabilidade dos proprietários desses estabelecimentos, mas também que ela pode auxiliar todas as pessoas que trabalham para esses estabelecimentos e também para os frequentadores. Como a Alessandra falou, quer dizer, não foi só num restaurante de São Paulo, vários restaurantes têm sido palco, têm servido para essas agressões sexuais, para a prática desses crimes contra a liberdade sexual, sobretudo da mulher. Não que isso só aconteça com a mulher, pode acontecer em qualquer segmento, mas a nossa ideia é despertar a consciência dessas pessoas para os seus direitos e também para as suas obrigações. Porque no caso, por exemplo, dessa influenciadora digital, ela entrou no restaurante com os amigos e de repente o cidadão achou que podia abordá-la, assediá-la, colocou a mão na moça, a moça disse: não põe a mão em mim, eu estou com os meus amigos, me deixa. Ele insistiu, até que causou um tumulto. E ela para se desvencilhar, ela jogou, parece que uma bebida nele, e ele passou a esmurrar a moça em pleno ambiente aberto ali do restaurante. E a moça então resolveu tomar uma atitude. Só que no primeiro momento ela teve uma dificuldade. Por quê? Porque em lugar dos funcionários daquele estabelecimento auxiliarem a moça, eles prestaram auxílio para o rapaz se evadir.
E depois, quando ela queria se utilizar das câmeras de segurança, ela teve uma enorme dificuldade. Depois o restaurante se retratou, aquilo foi parar, obviamente, numa delegacia de polícia, e o restaurante se retratou e veio a público e disse que o comportamento dos seus funcionários não havia sido de fato melhor, porque o restaurante tem a obrigação de prestar aquele serviço que ele está prestando com segurança. Então, na verdade, assim, a nossa ideia foi nos utilizarmos deste episódio para despertarmos a consciência das pessoas, de todas as pessoas, a respeito dos seus direitos e suas obrigações. Muitas vezes o estabelecimento, querendo, digamos assim, deixa disso, proteger um pouco a calmaria, muitas vezes acaba, digamos assim, criando um ambiente em que incentiva, né? Porque não educa, acaba sendo um ambiente não educador. Exatamente. E aí acaba, digamos assim, essa flexibilidade pode induzir a uma continuidade desse tipo de comportamento. Exatamente. Inclusive, o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 14, parágrafo 1º, diz que o estabelecimento é responsável, sim, pela segurança de seus clientes. Então, é bom que os estabelecimentos saibam que, se eles não prestarem auxílio, eles respondem por isso junto com quem agrediu. Exatamente. E hoje me parece, né, aí, do ponto de vista até de marketing também, que para proteger a marca do estabelecimento tem que ter uma atitude ética, com rigor, claro. E mostrar quem é bem-vindo e que tipo de atitude não é bem-vinda naquele estabelecimento. Exatamente, né? A segurança agrega, né, ao estabelecimento. Agora uma pergunta, tem uma diferença tecnicamente do ponto de vista jurídico entre o assédio e a importunação? Ambas são as mesmas coisas? Bom, na realidade o assédio, quando a lei penal fala no crime de assédio, ele pressupõe uma situação de hierarquia daquele que assedia e daquele que é assediado. Então, uma relação muitas vezes profissional entre o patrão e o empregado, mas uma relação não necessariamente profissional, mas de hierarquia. Já no crime de importunação, isso não ocorre. Na verdade, o importunador pode importunar qualquer pessoa. Essa legislação surgiu recentemente, no ano de 2018, em razão, acho que todos vocês vão se lembrar, daquele episódio do ônibus, de um rapaz que ingressou no ônibus e ejaculou numa passageira mulher que estava dormindo. Ele foi preso em flagrante delito e no dia seguinte foi solto. E pelo fato que nós não tínhamos uma legislação específica que cuidasse daquele crime que ele praticou. Na verdade, ele foi enquadrado numa contravenção penal. Ele sai, ele tinha o direito, portanto, já que era uma contravenção penal, é um crime que você não responde preso, e ele no dia seguinte saiu e voltou a praticar um novo delito. E aí a sociedade ficou perplexa. O movimento de mulheres respondeu de uma forma muito aguerrida a essa conduta e encaminhou um projeto de lei que tornou-se lei e trouxe esse crime de importunação sexual, que é um pouquinho diferente do crime de estupro, porque o crime de estupro ele exige uma prática de um constrangimento ou de uma grave ameaça. E no caso desta conduta de importunação, você não tem isso. Você tem a prática de um ato lascivo, que incomoda, que é praticado em prol da lascívia, da satisfação da sua própria luxúria, de terceiro, mas que não se utiliza de um ato de violência ou grave ameaça. Então, a partir de agora, essas condutas que eram antes punidas com uma mera multa, elas passaram a ser punidas com uma pena que vai de 1 a 5 anos de reclusão e agora são consideradas crimes e crimes graves e portanto, visam coibir que essas condutas tornem a acontecer. Hoje a gente percebe que, não só de hoje, né, mas as pesquisas apontam há muitos anos, né, que a mulher é uma grande liderança na parte de decisão de consumo, até dentro da família, né, é ela que acaba sendo uma palavra, uma voz daquilo que é mais próprio na própria família. Hoje um grande público frequentador dos cinemas é o público feminino, grande indutor de quais filmes vão ser vistos, os exibidores têm estatísticas nesse sentido. E na área, principalmente de bares e restaurantes, cada vez mais se vê turmas de mulheres, né, que frequentam os bares e restaurantes, só turmas femininas, né, que então é uma clientela muito relevante e que precisa se sentir, digamos assim, dentro de um estabelecimento seguro, que tem atitude, né, para poder frequentar. Isso, inclusive, pode ser, digamos assim,
um bom engajamento do estabelecimento para a sua própria expansão da clientela feminina, né? Sim. Mas aí isso depende da atitude do estabelecimento. É que isso é uma questão cultural, né? Então a gente tem que mudar a cultura, na verdade, e a gente muda a cultura com a atitude, né? Sim. Então, assim, não é não, independente da roupa que a pessoa esteja, ela está com uma roupa curta ou decotada, não quer dizer que o outro tem direito de encostar nela. Então, assim, quando você quiser conversar com alguém, chega de um jeito elegante, vê se você é correspondido. O que você não pode é realmente importunar a pessoa e achar que aquilo tá certo e que a pessoa beber um pouco mais, perde o limite, vai lá, pega. Não é assim, né? A mulher, hoje em dia, a maioria das mulheres trabalham fora, tem sua independência financeira, são muitas vezes a cabeça da família, o arrimo da família, e hoje as mulheres, na verdade, hoje as mulheres, elas acabam falando mais, procurando mais seus direitos, e elas têm que ser respeitadas, né? Então a cultura tem que ser mudada. Mas por outro lado, né, talvez querendo aprofundar um pouco no que você falou, os bares, por exemplo, né, que está dentro desse segmento, que inclusive é de um dos apoiadores, né, sempre foi um ambiente de paquera, né? Sempre foi um ambiente de paquera, um ambiente de encontrar, de ver, ser visto, né? Que a gente pensa isso de um ponto de vista saudável, digamos, de socializar, de se conhecer, se desenvolver. Qual que seria o limite ali entre a paquera e a importunação? O limite é o não. O não. Certo. O não é essa palavrinha tão pequenininha, mas quando ela é colocada, esse é o limite. O não é não. Não interessa a circunstância, não interessa se a moça está embriagada, alcoolizada, não interessa se ela é consciente ou inconsciente do que ela está fazendo. O não é não. E sobretudo porque muitas vezes esses ambientes, como você colocou, eles propiciam que certas coisas possam acontecer. Então a responsabilidade daquele que toca o ambiente é muito maior para evitar. Porque, como a Alessandra falou, ele é co-solidário com aquilo. A omissão também é criminosa. Sim. Então, na verdade, assim, e o que nós temos de tomar cuidado é porque muitas vezes a mulher ou a moça não tem capacidade para expressar o seu próprio consentimento. É aquilo que eu digo. Às vezes uma moça de 14 anos, você olha e ela é uma mulher. Mas ela não é uma mulher, ela é uma menina que tem um pouco menos do que 14 anos e deve ser vista assim. Então é uma questão cultural que a gente precisa ensinar. Ela não tem capacidade para expressar o seu consentimento. Então, se ela quiser manter uma relação sexual, ainda que consentida, para a lei penal aquilo é um crime, e é um crime grave, e é um crime de estupro. Então nós precisamos conscientizar as pessoas disso, que ainda que a moça consinta, se ela não tiver a capacidade para consentir, como o caso da mulher que está alcoolizada, que não tem capacidade para consentir, aquele que pratica o ato sexual nessa circunstância não está nem praticando um crime de importunação, está praticando um crime de estupro, cuja pena Sim. é muito maior. Alessandra, vê se não estou errado. Já que aqui nós estamos no canal Restaurante, uma plataforma de jornalismo do setor de bares e restaurantes, nós estamos falando de criar um outro ambiente, um ambiente de rede colaborativa de responsabilidade, digamos assim, onde não é só, digamos, talvez seja um triângulo entre as pessoas envolvidas, que às vezes são duas, e um terceiro que é o estabelecimento. Então, na verdade, estamos falando de uma necessidade de a gente avançar, onde tem que ter um nível ético daquele ambiente, para que a gente possa avançar na atitude, avançar na liberdade que a pessoa se sente ali, sem achar que está se expondo, né? sem achar que vai estar sendo mal interpretado. Exatamente. Né? E a mudança de cultura vem com a educação. Isso. Então, cabe aos proprietários desses estabelecimentos treinarem esses funcionários para que aquilo vire uma rotina normal e que aquilo seja visto como o certo, né? Porque o certo é esse, né? Sim. E que daqui a um tempo a gente não precise mais ter lei de importunação sexual, estupro, de assédio, porque as pessoas já estão tão avançadas culturalmente, já foram educadas a isso, que a gente não precisa mais ter esse tipo de lei. Do ponto de vista do estabelecimento, esse treinamento, no entendimento de vocês, passa
pelo fato do funcionário alertar, intervir, se reportar ao gerente do estabelecimento para então ver que tipo de atitude. Até mesmo saber como chamar a polícia, como conduzir a vítima até a delegacia, como tirar o importunador do ambiente, chamando a polícia para que leve ele até a delegacia. Tem vários fatores. O que nós queremos é isso, é exatamente com essa cartilha mostrar o que é necessário para que aquilo seja responsabilizado criminalmente, porque no minuto em que ele é responsabilizado, isso serve de modelo para que outro não faça igual. Então hoje nós falamos muito no compliance, que é estar de acordo com a legislação, e as nossas empresas precisam disso, elas precisam qualificar os seus funcionários para que dentro dos seus ambientes não ocorra o assédio, a importunação, o estupro. Num caso desses que aconteceu no Rio de Janeiro, num restaurante muito importante do Rio de Janeiro, se jogarem lá no Google vai aparecer, de uma moça estuprada no bar desse estabelecimento. A coisa foi tão absurda que o negócio aconteceu à meia-noite, até a polícia chegar no local, até chamarem e até ela conseguir registrar aquela ocorrência, eram 8 horas da manhã. Quem é que fica até 8? Uma vítima. Acaba sendo inibidor da... Claro, então nós temos de ser exatamente facilitadores de conduta para que essas condutas saiam da marginalidade, saiam da cifra negra e venham a incentivar o registro dessas condutas para nós podermos punir os agressores, até que um dia, quem sabe, nós tenhamos essa sociedade que a Alessandra está aí nos mencionando, onde nós não vamos mais precisar de leis punitivas, porque todo mundo sabe que o limite da convivência boa e saudável é o limite do outro. Muito obrigada. E a cartilha, ela está disponível gratuitamente? Gratuitamente, inclusive na forma digital também, no site do sindicato, no site do Me Garanto Me Banco, e nós estamos espalhando por vários outros setores e região, como Curitiba, Brasília, a gente vai espalhar por onde der para chegar, Acre. Espero que com aqui o canal Restaurante a gente possa fazer com que várias outras entidades representativas aí do setor de food service em geral, hotelaria, bares e restaurantes, possam também pegar o link da cartilha que a gente está colocando aqui na imagem agora, que você pode ver, e colocar também nos seus sites, né? E os próprios bares e restaurantes também podem pegar o link, colocar nos seus sites como uma maneira de uma advertência, campanha, informação, uma campanha. Estão envolvidos nessa campanha, né? Porque querem fazer a diferença. Até mesmo, né? Minha sugestão fica aí como profissional de comunicação, é pegar esse link, todo bar e restaurante, e fazer um post nas suas redes sociais, no seu Facebook, no seu Instagram, disseminar, né? Criar um ambiente de engajamento que já nivela o estabelecimento num horizonte mais ético, mais saudável, né? E muito mais amigável também ao público feminino, né? Sem dúvida. E, bom, aqui na cartilha tem todos os procedimentos, né? Tanto de parte da vítima, também como de parte do estabelecimento, que tipo de condutas podem adotar, e isso com certeza vai fazer a diferença na política do estabelecimento em relação às pessoas. Que antes de mais nada, uma área de serviço, principalmente alimentos e bebidas, precisa partir da premissa de uma boa gestão de pessoas. Né? Caso contrário, o estabelecimento não consegue prosperar. Né? E a gente sabe, como esses casos citados que vocês disseram, que a qualquer momento, se o estabelecimento não tiver uma atitude boa, pode estourar e desencadear algo como gatilho, que nem nós vimos aqui em São Paulo, nas situações relatadas aqui. E às vezes passa a ser irrecuperável para o estabelecimento a reputação dele naquele lugar. Sem dúvida, sem dúvida. E é importante a gente dizer isso, porque a omissão, eu gosto sempre de frisar, a omissão é também criminosa. Ela termina contribuindo para o resultado danoso. Muitas vezes você diz, mas é briga de marido, mulher, ninguém mete a colher. Tem de meter a colher sim, porque quando você mete a colher, você evita que um crime mais grave possa se consumar. E todos nós temos essa obrigação. Então, assim, é muito importante que naquele ambiente os funcionários estejam totalmente treinados e comprometidos com essa conduta que nós propomos aqui. Ok. Muito obrigado. Participação aqui das advogadas Sandra Jardim, da Alessandra Calabrese Pinto, que junto com outra advogada, Maíra Martins Cardoso, elaboraram esta cartilha aqui.
a importunação sexual e outros crimes contra a liberdade sexual em estabelecimentos comerciais, que você encontra no site dos Senhores Campinas e que também nós vamos colocar aí à disposição, pegando o link. Vocês também podem compartilhar no seu bar, no seu restaurante, no seu hotel. Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigada a você. Nós que agradecemos. Muito obrigada.